Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins, aqui agora nessa série sobre a lógica, né? Uma série sobre os afins da psicanálise, as fronteiras tão bem marcadas ou não tão bem marcadas entre a psicanálise e outras áreas do conhecimento. Vamos lá, a gente tem trabalhado aí desde o vídeo passado com a ideia do silogismo, não é isso? Hoje vamos falar mais um pouquinho do silogismo, vamos tentar entender um pouquinho mais como que isso funciona, para a gente poder chegar aí umas formas, nos desenhos, nos esquemas que muito serviram para o Lacan. Mas para isso vamos tentar entender então a nossa proposta inicial aqui de hoje, que são o quê? A gente tem 8 regras, né, que são regras demonstrativas, são 8 regras principais, claro, né? 8 regras principais demonstrativas do silogismo. A gente vai tomar como exemplo aquele mesmo silogismo do vídeo anterior, né? Que é aquele: se todas as plantas com folhas largas são efêmeras e se todas as videiras são plantas com folhas largas, então todas as videiras são efêmeras. Ou também naquela forma mais esquemática, né? Se todo B é A e se todo C é B, então todo C é A. Estou fazendo aquele mesmo desenho que a gente fez da semana passada, fazendo ele aqui agora, só, tá vendo? Só com as letrinhas. Tem A, B e C, ok? É a mesma ideia, não tem dúvida, né? Então vamos ver então as 8 regras e cada uma delas com pequenos exemplos só para a gente entender. Mas sempre tenham essa noção aí do A, B, C, ok? Tá. Primeira regra, né? Um silogismo deve ter 3 termos, dos quais um é o termo maior, no nosso exemplo aí o A, o outro é o termo menor, no nosso exemplo o C, e um outro é o termo médio, no nosso exemplo o B, ok? O termo médio deve aparecer nas 2 premissas e pelo menos em uma delas ele deve ser tomado como universal. Então vamos lá, no clássico silogismo aí do Sócrates aí, por exemplo, né? Mortal é o termo maior, seria o nosso A. Homem é o termo médio, nossa letra B aí. E Sócrates é o termo menor, nossa letra C. Vamos pensar, todo homem é mortal. Já temos aí, né, um grandão aí, um universal já. Sócrates é homem. E Sócrates é mortal. Se a gente pega, por que eu falei que esse não é um bom silogismo da maneira aristotélica de se fazer? Porque notem que o termo médio, tá vendo? O termo médio deve aparecer nas 2 e em pelo menos um ele deve ser tomado como universal? Sim. Qual que é o problema aqui desse silogismo do Sócrates? Não é todo Sócrates é homem. Lá está escrito Sócrates é homem. Se eu dei o nome de Sócrates para o meu cachorro, o silogismo já foi para o espaço, não é? O Sócrates continua sendo mortal, meu cachorro vai morrer, claro, mas eu já quebrei a ideia do silogismo. Para que fosse um silogismo bem aristotélico, teria que ser, por exemplo, aquele das videiras, né? Todas as plantas de folhas largas são efêmeras e assim por diante. Está vendo que o termo médio ele vai ter o todos, né? Ele vai ser universal numa delas, aí vai funcionar. Vamos lá, uma outra forma, se eu pego com o silogismo com só afirmativas particulares, elas não são universais. Por exemplo, o Beagle é um cachorro, o Labrador é um cachorro. Tá? Disso aí eu não posso concluir nada, porque cachorro está sempre sendo tomado ali como numa afirmativa particular, né? O Beagle é um cachorro, o Labrador é um cachorro. Então eu não consigo inferir nada disso aí. Mas a gente vai ver que tem essa regrinha específica daqui a pouco. Vamos lá. Nenhum termo pode ser mais extenso na conclusão do que nas premissas, porque nesse caso a conclusão traz mais consequências do que as premissas permitem, e isso implica que uma das premissas pelo menos tem que ser universal. Vamos no exemplo dos cachorros aí. O Beagle é um cachorro, o Labrador é um cachorro, logo os cachorros são animais de estimação. Não faz sentido, tá vendo? Eu não consigo inferir que o Beagle é um cachorro, o Labrador é um cachorro e por isso os cachorros são animais de estimação. Não faz sentido, tá vendo? Então a conclusão não pode ser maior do que as premissas. Essa é a ideia. Tá vendo que na minha conclusão os animais de estimação, os cachorros são animais de estimação, é muito maior do que as premissas. Então não vai funcionar.
Mais uma regrinha. A conclusão não pode conter o termo médio. Vamos pensar aqui na nossa ideia lá das videiras, tá? Visto que a função desse termo médio é relacionar os extremos, tá? Os quais podem figurar ali na conclusão. Não há o termo homem, por exemplo, naquele silogismo do Sócrates, ou o termo folhas largas, né? Nos nossos exemplos, vocês podem ver, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Tá vendo que não tem homem na conclusão? Pois é, o termo médio ele não pode estar na conclusão, aí a coisa vai funcionar. Mais uma, não é possível deduzir nada se as duas premissas forem ambas negativas, tá? Basta a gente negar as afirmativas aí de qualquer um dos nossos exemplos. Vamos pensar, não todo homem, nenhum homem é mortal, Sócrates não é homem. Não dá nem para concluir, você não consegue partir para uma terceira. Se as duas premissas são negativas, eu não consigo uma conclusão. De novo, nenhum homem é mortal, o Sócrates não é homem. E se perde, tá vendo? Então não dá. De duas premissas negativas eu não consigo concluir nada. Mais uma. A conclusão sempre acompanha a parte mais fraca das proposições. Por exemplo, se uma das premissas é negativa, a conclusão será negativa. Vamos lá, vamos tomar um exemplo aqui de bolas de sinuca. Todas as bolas coloridas, o nosso B aqui, o termo médio, são numeradas. Termo maior, A. A bola branca, C, não é colorida, B. Tá vendo que eu neguei uma aqui? Então, Logo, a bola branca não é numerada. Estão vendo que eu neguei uma, e então a partir daquilo ali, consequentemente a minha conclusão também é negativa? Tá. Outra também, se uma das premissas é particular, a conclusão é particular. É o exemplo do silogismo aí com Sócrates, né? Eu não usei o todos os homens são mortais, todos os Sócrates são homens. Eu usei Sócrates, particular, uma pessoa, é mortal. A minha conclusão também é particular. Sócrates, aquele particular, é mortal. Ok? E outra, nada se segue de duas premissas particulares. O exemplo lá dos cachorros. O Beagle é um cachorro, o Labrador é um cachorro. E daí? Nada, eu não consigo concluir nada a partir disso aí, ok? Tá, então entendemos essas 8 regrinhas. Tem mais uma coisa muito bacana sobre o silogismo, que está aqui no nosso amigo Aristóteles. É um tipo de silogismo que ele vai chamar de entimema. O entimema, ele é o silogismo da retórica, tá? Geralmente ele é formulado em premissas assim que são prováveis, né? E daí a gente nunca consegue concluir necessariamente. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos montar o silogismo primeiro bem certinho. Quem tem febre está doente. Fulano tem febre. Logo, fulano está doente. Silogismo simples, estou colocando um particular na segunda premissa, mas está ok. Vamos lá. A gente pode dar um exemplo de entimema com a seguinte afirmação. Fulano está doente porque tem febre. Está vendo que a gente tirou uma das premissas? Só tem uma premissa e a conclusão. Eu estou subentendendo, né, que a premissa quem tem febre está doente é algo que todo mundo sabe, tá? Entretanto, ele pode ser usado, né, de uma forma geral, porque se considera que uma das premissas é um lugar comum. Lugar comum são afirmações que são tomadas como verdade, está aqui no texto Tópicos do Lacan. E a gente nem discute. Um lugar comum famoso da psicanálise, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ninguém nem questiona, não é verdade? Então, eu posso simplesmente sair trazendo afirmações sobre o inconsciente, uma relação do inconsciente com a linguagem, e ninguém discute, porque eu já tomo como verdade que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Tá? Mas, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui do entimema que é usado para enganar. Tá? Que é um entimema que ele vai ser necessariamente feito para enganar. Um bom exemplo disso é a crítica, que foi feito muito antigamente, aí, às vezes até nos dias de hoje a gente toca também, de que se a teoria do Darwin tivesse certa, né, a gente ainda ia ter macaco virando gente até hoje.
Não está certo? Olha só, o Darwin diz que o homem veio do macaco, né? Se o Darwin está certo, então a gente tinha que ter homem, né? Tinha que ter macaco virando o homem até hoje. Não é verdade? A construção está certa? A construção mais ou menos certa, mas tem uma questão muito interessante, né? Se você pega a origem das espécies do Darwin, você vai ver que o indivíduo particular, o singular da premissa, ele não evolui. Quem evolui é a espécie. Então, a gente nunca vai ter uma pessoa, um indivíduo, um macaco virando um homem. Nunca. E também, sei lá, né, temos que ler com bastante calma o Darwin, mas o Darwin não fala que a gente veio do macaco. Darwin fala que a gente é uma espécie de macaco. Bem diferente também. Está vendo que eu construo um silogismo para enganar? Eu tiro uma parte e quando eu tiro aquela parte eu subentendo que as pessoas conhecem ou que elas não conhecem e a partir daquilo eu consigo enganar uma pessoa. Ok? Com essas formas aí de antimema e essas regrinhas do silogismo, a gente já tem uma maneira aí de pensar como construir e inclusive como se defender de algumas pessoas que constroem para nos enganar. Certo? Vamos lá, terminando aqui hoje com nossos pedidos de sempre. Curte o canal, compartilhe com seus amigos, deixe os seus recados aqui, comentários, críticas, sugestões, tudo mais. A gente responde aí na medida do possível todos eles. Não se esqueça aqui de se inscrever e de ativar o sininho para receber as notificações todas as sextas-feiras à tarde aí. Dê uma visitada aí no nosso site psicanaliseafins.com.br/cursos, conhecer aí o programa do nosso curso de psicanálise e nos encontramos na próxima semana para falar um pouquinho mais sobre esses elementos da lógica, ok? Grande abraço, até lá!